A graça e a paz, sou Vanessa Matos, irei compartilhar o dia 49. Põe o foco na obra consumada de Jesus. Versículo de hoje. Outrora sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito reviveu o pecado, e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Romanos capítulo 7, verso 9 ao 10. Em 1942, C.S. Lewis escreveu um livro brilhante intitulado Cartas de um Diabo ao seu Aprendiz. Ele conta a história de um demônio veterano que ensina a um demônio principiante como explorar as fraquezas e fragilidades do homem. A partir dessa mesma perspectiva, imagino que Romanos capítulo 7, verso 9, provavelmente seja o versículo mais estudado e memorizado no inferno. Todos os demônios principiantes aprenderiam esse versículo e a palestra se intitularia Como gerar um avivamento do pecado. De acordo com Paulo, quando você introduz a lei, há um avivamento do pecado. E isso não é tudo. Além de avivar o pecado, a lei também mata e gera a morte. Não é impressionante, então, que ainda haja ministros bem-intencionados que pregam com firmeza os 10 mandamentos, achando que a imposição da lei conseguirá remover o pecado? A única maneira de sair do círculo vicioso da derrota é colocar o foco na obra consumada de Jesus. De acordo com Romanos capítulo 3, verso 20, pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Em outras palavras, sem a lei não haveria conhecimento do pecado. Por exemplo, você pode dirigir em qualquer velocidade que deseje em uma estrada em que não há limite de velocidade e ninguém pode acusá-lo por excesso de velocidade. Mas, quando as autoridades estabelecem um limite de velocidade para que a mesma estrada você passa a ter o conhecimento de que se dirigir acima de, digamos, 100 km por hora nessa estrada, você estará infringindo a lei. Da mesma forma, Paulo disse: pois não teriam conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Romanos capítulo 7, verso 7. É por isso que o inimigo sempre derrama acusações sobre você, usando a voz de um legalista. Ele usa a lei e os mandamentos para mostrar os seus erros, para chamar atenção para o fato de como seu comportamento o desqualificou para ter comunhão com Deus, e para apontar constantemente como você não é merecedor da aceitação, do amor e das bênçãos do Senhor. O inimigo usa a lei para amontoar condenação sobre você e para lhe dar um sentimento de culpa e de afastamento de Deus. Ele sabe que quanto mais condenação e culpa você vivenciar, mais provável é a possibilidade de você se sentir alienado a Deus, permanecendo naquele pecado. A única forma de sair desse círculo vicioso de derrota é colocar o foco sobre a obra consumada de Jesus, que pela sua morte na cruz levou a sua condenação e o qualificou para receber a aceitação, o amor e as bênçãos de Deus para todo sempre. Oração de hoje. Pai, eu te agradeço porque não há condenação para mim, pois estou em Cristo. Eu te agradeço porque os meus pecados foram perdoados e tu me vês como justo em Cristo. Ajude-me sempre a me lembrar dessas verdades eternas, principalmente quando o inimigo tentar usar a lei para me condenar. Eu te agradeço porque hoje e todos os dias tenho a tua presença, o teu amor e a tua aceitação constante. Pensamento de hoje. A arma favorita do inimigo para me manter derrotado é a lei. Então colocarei o foco na obra consumada de Jesus e não no meu esforço próprio.